Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Valfrido Vardi, volto a vocês pelo IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, num dia festivo, num dia em que nós criamos mais um braço do IRI. Um braço do IRI que é fundamental para a sobrevivência do planeta. É uma reflexão, é um pensamento crítico fundamental para a sobrevivência do planeta. Nós precisamos preservar o meio ambiente. E quando falamos de meio ambiente, é inexorável, é imprescindível que nós mantenhamos a floresta amazônica, que nós, de alguma forma, consigamos buscar para a floresta amazônica uma utilidade econômica que seja capaz de dar dignidade aos habitantes da floresta amazônica, mas, ao mesmo tempo, que seja capaz de preservar a floresta, fazer com que ela seja, de alguma forma, expandida para descarbonizar esse planeta que produz ainda em quantidades inaceitáveis, não é? Gás carbônico que causa o efeito estufa, que deverá aumentar a temperatura da Terra de maneira insustentável nos próximos anos se nós não fizermos nada para reverter isso, que irá determinar o degelo das calotas polares e a perda de todo um território inestimável, mundo afora, nas áreas de costa. Nós vamos perder Recife, pedaço de Recife, Salvador, Miami, Rio de Janeiro e aí por diante, segundo os estudos mais recentes sobre o tema. E é por isso que hoje a gente inaugura o IRI Eco. Inaugura o IRI Eco sob a presidência daquele que, indubitavelmente, é a figura política cuja carreira está mais associada ao meio ambiente, à defesa da natureza, à defesa dos interesses dos povos da Amazônia. Foi governador, que foi senador, que é um político comprometido com a Amazônia, que conversa comigo, que cá estou na selva de pedra, ele conversa comigo da floresta amazônica. Boa tarde, governador Jorge Viana, senador Jorge Viana, meu amigo Jorge Viana, que alegria estar com você. Então, Valfrido, um prazer é meu. Queria muito te agradecer, primeiro te cumprimentar por essa iniciativa, porque você é uma pessoa da iniciativa privada, é um profissional reconhecido no país e resolveu criar um instituto para trabalhar políticas públicas, trabalhar políticas na sociedade que possam melhorar as políticas públicas. E o IRI é isso, né? Eu ia te perguntar para você falar um pouquinho de onde veio essa fonte de inspiração. Já eu quero começando eu te perguntando algo, mas eu queria te agradecer a oportunidade e o convite de me pedir para, pelo menos, coordenar o IRI Eco, né? Que é o que vai trabalhar mais a questão ambiental, a vida no planeta, a sustentabilidade das atividades, o padrão de produção e consumo do mundo. Se nós não fizermos esse ajuste, de fato, não tem plano B. Nós só temos uma alternativa, só uma. E ela está ficando cada dia mais difícil de ser alcançada, porque eu participei das COPs, quase todas, né, nos últimos 10 anos. Estava lá no Acordo de Paris em 2015. E o Acordo de Paris ele veio com um propósito de o mundo, com os seus compromissos de redução de emissão, a limitar a mudança climática, a alteração na temperatura do planeta a 1,5 graus. Esse número já foi ultrapassado agora. E se os propósitos de 2015, ou seja, do Acordo de Paris, forem cumpridos, a temperatura passa dos 2,5 graus, que isso é um caos. É um caos. 2/3 dos países vão sofrer muito no planeta, especialmente os mais pobres. Então, quero te parabenizar, agradecer a oportunidade de estar aqui começando esse trabalho novo, encarando esse desafio. O IRI Eco vai ter uma página dentro do IRI, vai ter entrevistas todo mês, artigos. Eu vou estar escrevendo um artigo todo mês, nós vamos estar pondo notícias e fazendo uma conexão das pessoas, seja da academia, da sociedade, das empresas, estudantes, uma conexão entre as pessoas
nessa temática ambiental, que é tão importante para todos nós, que ela é tão necessária. Não há vida no planeta se nós não acharmos uma maneira de convivermos com alguma sustentabilidade nele. E uma coisa assim, todo mundo fala assim, eu vou forçar um pouco a mão, falar, agronegócio pop, é pop. O Brasil tem um potencial enorme de produzir alimentos graças aos produtores, criadores, agricultores, as famílias da agricultura familiar. Nós estamos, de fato, assumindo uma posição de grande protagonista na produção de alimentos. Mas um dos setores que mais vai sofrer com a alteração da temperatura, com as mudanças climáticas, é exatamente o agronegócio. E exatamente um país tropical como o nosso. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Né? Eu queria te agradecer nessa inauguração do IRIEC, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como é que alguém... Porque o teu exemplo é muito bacana. Na causa ambiental, cada um de nós temos que fazer algo, pessoalmente. Mas não basta. Os governos têm que fazer também, porque o problema é muito grande. Não vai ser resolvido com uma iniciativa ou outra. Mas, no teu caso, eu consigo identificar. Você também, que tem uma vida de sucesso, é uma pessoa muito respeitada, resolveu também trabalhar para ver se estimula a sociedade e os governos a equilibrar mais as suas políticas públicas. E eu queria que você falasse um pouco mais do IRI primeiro, para depois a gente ouvir de você qual a expectativa que você tem do IRIE. Muito bom. Obrigado. Eu vou te chamar de Jorge. Vou exibir a nossa intimidade para os espectadores. Jorge, deixa eu lhe dizer, o IRI começa em 2015 de uma necessidade humana, de um sentimento, né? E nós devemos respeitar os sentimentos e as emoções, porque eles comandam o mundo, né? Antes da racionalidade vêm as emoções. E eu sentia que a minha vida era muito vazia, apenas atendendo a minha demanda de advogado, né? Eu sentia que a vida de servir apenas o poder econômico, como eu vinha servido, eu estudei numa ótima faculdade, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, querendo ter uma vida profissional exitosa. E eu descobri que isso apenas não me fazia feliz, que eu precisava, de alguma forma, ajudar o meu país. E o IRI nasce dessa vontade de ajudar o país com a consciência de que talvez as principais mazelas do país residam exatamente nas relações entre Estado e empresa, nas patologias que são geradas a partir dessas relações, da captura do Estado pelas empresas, ao mesmo tempo no tratamento das empresas pelo Estado, na dificuldade de evitar, basicamente, que o Estado se torne um instrumento das empresas na geração exponencial dos lucros em detrimento da distribuição de renda e das pessoas, dos seres humanos e da qualidade de vida no planeta, em detrimento do meio ambiente e aí por diante. O IRI nasce dessa consciência e da necessidade de trazer pessoas para essa lógica. Então, desde 2015, a gente tem tentado convencer tantos amigos e amigas que se juntaram a nós e que acabaram embarcando nessa aventura, e a grande honra é que agora, dentre os muitos amigos e amigas que trabalham conosco, que colaboram conosco para pensar políticas públicas, para pensar a política no Brasil, para refletir os principais problemas do Brasil, agora temos você também conosco, de mãos dadas, para tratar do tema do meio ambiente, da sustentabilidade, de todos os temas conexos, né? Você fez uma referência muito interessante, e é importante que a gente fale de maneira clara às pessoas, né? Você fez uma referência muito importante sobre o agronegócio e sobre o risco que o agronegócio corre com o perecimento da floresta amazônica, por exemplo. Mas o fato, Jorge, é que há um dissenso, há uma distensão, há um conflito entre preservação, aqueles que entendem que o meio ambiente precisa ser urgentemente preservado, que a floresta precisa ser preservada, que nós temos que evitar a desmatação na floresta amazônica, que nós temos que evitar as áreas de garimpo, que nós temos que evitar o crescimento das áreas de cultivo e das áreas
dedicadas à pecuária na região amazônica, de um lado, e do outro lado, aqueles que têm interesse empresarial na floresta amazônica, sobretudo esse interesse empresarial direto, mais imediato, e que decorre da devastação do meio ambiente, que não prescinde da devastação do meio ambiente. E a contraposição de argumentos, de um lado, o agronegócio dizendo que precisa alimentar o mundo, um país que teve a sua indústria desmantelada, que perdeu o setor de infraestrutura durante a Lava Jato, que se tornou um país agrário, minerário, exportador e que precisa vender comida para, basicamente, se manter, arrecadar impostos. E, de outro lado, esse mesmo país é o guardião da floresta amazônica. Aqueles que defendem a sustentabilidade, que defendem o meio ambiente, estão num campo político distinto daqueles outros que acham que nós devemos passar uma boiada, ou seja, passar o trator por cima da floresta e usufruir da floresta, ou da área que está coberta pela floresta hoje, imediatamente. Como é que a gente reconcilia esses dois Brasis, Jorge? Então eu vou te colocar, eu acho que a maior ameaça que a gente vive hoje no mundo é o negacionismo. É negar o avanço da ciência. A pandemia, que talvez tenha sido a mais drástica tragédia de nossas gerações, da minha, da sua e de outras, é uma tragédia que consumiu a vida de milhões de pessoas. Só no Brasil foram 605 mil vidas tiradas. E nós estamos, depois de quase 2 anos, o pessoal negando, discutindo-se. Primeiro, discutiram que não tinha pandemia, que não existia. Depois que tinha uma cura extraordinária, uma piolinha para curar um vírus, para curar o ser humano de um vírus. E aí depois uma discussão sobre vacina, de que vacina causa isso, causa aquilo. Essa semana o próprio presidente falando que vacina podia dar AIDS. E aí o mundo inteiro se voltando. O negacionismo é a coisa mais perigosa, porque se tem a coisa extraordinária que aconteceu na humanidade nos últimos anos, foi o avanço da ciência. A civilidade nossa. Nós saímos da Idade da Pedra, nós saímos da escravidão para um mundo cheio de possibilidades de uma boa convivência. Aí você vem agora os negacionistas, negando que tem mudança climática. Tem políticos falando que não tem, que a Terra é plana. Então, isso é uma ameaça, porque quando você vai querer estabelecer algum regramento para a proteção do meio ambiente, o negacionismo vem e diz, não, isso não tem fim, isso não acaba. O relatório das Nações Unidas, do IPCC, os relatórios feitos aqui, eles têm um consenso só, de que a alteração no clima, no ambiente do planeta, é decorrente da ação humana. Nós somos 7 bilhões atuando aqui. Veja, outro dia eu fui em São Paulo com você, nós sentamos para conversar, nós estávamos no seu carro. Eram 2 pessoas, mais ou menos 70, você agora está mais magrinho, está mais bacana, eu vi. Eu com meus 70 e pouco, você com uns 80 quilos. Mas quem estava levando era um pouquinho. Quem estava nos levando era um equipamento de mais de 2 toneladas. Essas 2 toneladas, para carregar 170 quilos, foi feita com consumindo energia, consumindo recursos naturais do planeta e emitindo gases. É óbvio que para o mundo, imagine, se o mundo tivesse alcançado um padrão de produção de consumo elevado para todo mundo, esse planeta já tinha acabado. Então, a alteração no clima, ela está mandando uma mensagem para nós. Desse caminho, ninguém vai sobreviver. Para fazer uma concertação, dá tempo ainda. Substituir combustíveis fósseis por energia renovável, mudar a mobilidade nas cidades, parar de destruir florestas. Olha, eu fui relator do Código Florestal, eu sou da Amazônia. Foi uma coisa... essa coisa do negacionismo, eu vou lembrar o Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli foi ministro da Agricultura do regime militar. Quando eu estava fazendo as audiências do Código Florestal, eu digo, vou chamar um cara que criou a Embrapa para ele nos dar algumas lições. Ele foi lá, ele é um grande fazendeiro hoje, maior principalmente pelo modelo que a fazenda dele é. Ele trabalha com lavoura, com floresta e pecuária. É um cara que foi ministro da Agricultura do regime militar.
E aí eu perguntei, digo, olha, eu estou lhe convidando aqui, ministro, porque o senhor tem um exemplo. O senhor, quando estava criando a Embrapa, o pessoal queria fazer a expansão da fronteira agrícola para a Amazônia, o senhor mandou parar naquela época. O senhor falou, não, aí não vamos entrar, porque a gente não conhece, tem que pôr a ciência, tem que buscar conhecimento, tem que entender o que é a Amazônia, tem que entender o que é a biodiversidade para depois a gente entrar. A coisa mais linda. Eu já sabia disso, porque eu tinha lido quando estudava engenharia florestal. E eu coloquei ele para falar isso de novo. Ele disse, claro que não podíamos entrar de qualquer jeito. Aí, para conhecer, você tem que buscar ciência. E o pessoal está negando a ciência, gente. O Brasil está vivendo uma crise hídrica. E o Brasil nem começou ainda fortemente a trabalhar com irrigação. Quando o Brasil avançar mais ainda na irrigação, eu fui um dos coordenadores do Fórum Mundial da Água, a primeira vez que nós trouxemos para o Brasil. Eu que ajudei a coordenar, quando era senador, a vinda do Fórum Mundial da Água, porque eu tinha participado de alguns. Água é vida, o planeta é água. Foi eu o autor de uma mudança na Constituição para pôr água como um recurso essencial à vida, que não está na Constituição, para a gente ver se alerta. O Brasil tem 12% da água doce do planeta? Tem. Trata bem essas águas? Não. A gente pega a água num rio e devolve como esgoto, ato contínuo nas cidades. Mas só que a água também agora, sem água para a agricultura, já era agricultura, meu. Já era agricultura. Não tem agronegócio. Então, nós estamos falando de que não tem como fugirmos dessa associação da ciência, do conhecimento, com o aumento da produtividade, com a melhoria do fornecimento de alimentos para todos. E aí o meio ambiente é o que regula. A floresta, o próprio John Kerry, nós tínhamos assim, os Estados Unidos tinham o Trump, que negava o acordo do clima e era negacionista, como aqui o presidente do Brasil. Aí ele perde e o presidente Biden põe novamente os Estados Unidos no acordo do clima e chama o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, uma pessoa que foi candidata a presidente, John Kerry, uma autoridade, e diz, olha, você vai cuidar só do clima, do acordo do clima. E esse cara chega e fala o seguinte, não, e os Estados Unidos dizem, nós vamos botar bilhões de dólares para colaborar, para que não haja alteração da temperatura acima de 1,5. E o John Kerry diz, não dá para discutir mudança climática sem floresta. E aí nós temos a maior área de floresta tropical do mundo. Então, o Brasil não pode abrir mão do protagonismo. Ele sediou a Rio 92, a Rio +20. O Brasil foi chave. Ontem eu assisti no Roda Viva a ex-presidente da Irlanda, a doutora Mary Robson. Ela é uma das maiores autoridades, porque ela é comissária das Nações Unidas para a mudança climática. Ela coordenou o trabalho na época do Acordo de Paris, junto com a Patrícia Espinosa, que é uma mexicana, ex-chanceler do México, muito minha amiga, inclusive. A gente lida com isso. Essas pessoas têm na Isabela Teixeira uma grande autoridade como negociadora. E aí, quando a gente vê agora, o Brasil lançou um programa ontem que é um desastre. É crescimento verde. Eles botaram a palavra verde para poder ir lá para o G20, que vai acontecer agora em Roma, que normalmente é assim, antes da COP, vai ter o G20. Aqueles países do G20, eles são responsáveis por mais de 60% das emissões de gás de efeito estufa. Muito mais. Por quê? Porque está a União Europeia junto, né? Não são só países, são o G20. E o Brasil, que tem uma história, que tem a maior floresta tropical do planeta, que reduziu o desmatamento de quase 30 mil quilômetros quadrados por ano, quando a gente trabalhou, na época do governo do presidente Lula, a Marina era ministra, a gente baixou para 5 mil quilômetros quadrados. Qual foi o desmatamento do Brasil do ano passado para esse? Para julho desse ano, de agosto do ano passado? Com 10 mil quilômetros quadrados. Dobrou o desmatamento nos últimos 6 anos. E eu fui relator do Código Florestal em 2012. Quando nós fizemos o Código, nós estabelecemos a pacificação entre meio ambiente e criação e produção de alimentos. É possível. Fui até acusado de estar anistiando, mas nós estamos pacificando, trabalhando em defesa do agricultor, mas defendendo o meio ambiente, porque não tem como produzir e criar sem o meio ambiente como aliado. Eu acho que nós temos trabalho aqui, Jorge, sobre esse ponto, se você me permite a sugestão. Você é o presidente do IRIECO, né? Então, eu estou apenas sugerindo. Mas nós deveríamos produzir um evento com ambientalistas e gente do setor do agronegócio,
Nós precisamos fazer essa pacificação no Brasil e procurar essa convergência. Porque eu ouço muito, e não de gente tola, às vezes de gente experimentada, que há uma espécie de atuação das potências hegemônicas para controlar o desenvolvimento dos países em desenvolvimento por meio da agenda ambiental. Eu nunca vou me esquecer da conversa que o Stephen Shakur, aquele apresentador da BBC, que apresenta um programa chamado Hard Talk, Conversa Dura, que ele teve com o vice-presidente americano que ganhou o prêmio Nobel, o vice-presidente do Clinton, agora está me faltando o nome dele, como era o nome dele? Não tô conseguindo também lembrar. Não. Que fez aquele filme sobre o degelo da calota polar. Al Gore. O Al Gore, exatamente. A Covid matou os neurônios, 11 que eram importantes. O Al Gore fez aquele filme, né? E o Stephen Shakur começa uma verdade inconveniente. Uma verdade inconveniente. Exatamente. E o Stephen Shakur começa a entrevista com o Al Gore dizendo: olha, você não tem vergonha de apresentar no seu filme a cena do degelo de um iceberg que degela todos os anos no mesmo período, como se aquilo fosse produto do efeito estufa? Essa é a primeira pergunta, a pergunta de introdução da entrevista. Bom, se o âncora de um programa como esse, da BBC, é capaz de fazer uma pergunta dura dessas para o vice-presidente dos Estados Unidos, que havia acabado de ganhar um prêmio, não é, de alguma forma, natural que essa mesma desconfiança, né, essas potências hegemônicas querem controlar o nosso desenvolvimento por meio da agenda do meio ambiente? É absurdo. Olha, é óbvio que tem disputa no mundo. O Brasil estava disputando o mundo até outro dia, porque o Brasil era a quinta, sexta economia do mundo, agora é a 12ª. Então, nós estamos saindo e o discurso atrasado não reconhece isso. Olha, vou te dar um número. De 2002 até 2014, o Brasil reduziu em 80% o desmatamento. Então, nós saímos de perto de 30 mil quilômetros quadrados e chegamos em 6 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Nesse período, aí eu estou falando do período do governo do presidente Lula, o Brasil aumentou o seu PIB, ou seja, o seu movimento financeiro, econômico, absurdamente. O Brasil saiu de um PIB de perto de 1 trilhão e foi para 5 trilhões. Agora baixou o PIB. E o que é que você tinha nesse período? Redução das queimadas na Amazônia, redução do desmatamento e um aumento brutal do resultado do agronegócio, da agricultura familiar. Porque, como relator do Código Florestal, é evidente que nós temos um universo de áreas desmatadas, muito mal utilizadas, que são áreas antropizadas, que a gente chama, e que são praticamente abandonadas, ou que a produtividade é baixíssima. Se você pega a tecnologia que a Embrapa já desenvolveu, que o Brasil já acumulou, que os produtores já acumulou, e usa melhor essas áreas, que estão, inclusive, perto de infraestrutura, você tem o aumento. Foi nesse período que o Brasil construiu uma reserva internacional de 351 bilhões de dólares, que está lá. Então, o Brasil, nesse período, pagou o FMI. Nesse período, o Brasil saiu do mapa da fome. Saiu do mapa da fome. Agora, voltou o desmatamento, o Brasil voltou para o mapa da fome, e você vê o país numa situação deprimente do ponto de vista da geração de emprego, da miséria. Nós estamos com 80 milhões de pessoas, dos 212 milhões de brasileiros, 80 milhões de pessoas na insegurança alimentar. Nós temos 20 milhões de pessoas, 20 milhões, numa situação de miséria, pedindo comida no meio da rua, sem ter o que comer amanhã. E esse não era um Brasil que nós tínhamos há 5 anos atrás. Você, como advogado, eu sei que você trabalhou, sabe o que nós estamos falando. A crise que começou em 2014, 2015, ela afundou o Brasil e as pessoas não estão querendo ver isso.
Então, vai ter que pacificar, como você disse ainda há pouco. Quando fui relator do Código Florestal, dizia que não ia ter solução. Eu relatei como senador a nova lei de acesso à biodiversidade, o novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, fiz iniciativas como essa de pôr a água como no artigo 5º da Constituição, como um direito, né, assegurado. Agora está se discutindo também que o equilíbrio climático como um direito, porque se não tiver o equilíbrio vai ter morte, né? Ela chega, não tem jeito. Agora, é muito importante que a gente possa, até para responder a tua pergunta, virar. Na época, eu conversava com a ministra Isabela, então ministra na época, e tinha gente que só faltava dizer que era uma maldição ter uma Amazônia. Porque se é para não usar, mas a Amazônia é reguladora da água, dos rios aéreos, da biodiversidade. Quando você trabalha bem essa riqueza, você avança. Voltando para o Alisson Paulinelli, se o Brasil fizesse um projeto de conhecer a biodiversidade da Amazônia, como tem a lei que eu fui relator, para que ela possa agregar valor e quem vive, os 27 milhões de amazônicas como eu, pudessem viver na região rica do planeta, mais rica talvez, mas com uma vida digna do ponto de vista inclusive material, estaria perfeito. E o que é que falta nisso? Eu acho que falta o país ter um projeto para a Amazônia. O Brasil criou aquele centro centro biológico de Manaus, que nunca andou, é um elefante branco. Então, acho que falta, sim, um projeto para usar esse ativo que é a Amazônia, em vez de destruí-lo. Não é que a floresta vale mais em pé. Eu acho que, se usarmos de forma sustentável os recursos que a floresta, que os produtos madeireiros e não madeireiros podem nos oferecer, aí quem vive na Amazônia melhora o seu padrão de vida e quem vive no Brasil e em outras regiões do mundo vai poder melhorar mais. O problema todo é que eu já defendia isso quando trabalhei com o Chico Mendes já defendia isso lá atrás, há 30 anos, e eu acho que agora é que essa agenda está muito atual. Porque agora, nessa COP26, eles vão ter que discutir o investimento de 100 bilhões de dólares por ano para poder fazer funcionar uma economia descarbonizada, uma economia que não aumente a emissão, que possa chegar em 2030 com um limiar do que seria estacionar em 1,5 de alteração da temperatura do planeta. Então, eu diria a você que nunca foi tão necessária implementar a agenda que nós tínhamos construído aqui no Acre, vimos construindo há 30 anos atrás. Eu acho que agora é a hora de sair de uma situação de extrema incerteza, de extrema pobreza, de extrema desigualdade, e a gente caminhar para um modelo, o Brasil voltar a ser um modelo que não destrói sua floresta, um modelo que faz inclusão social da sociedade, um modelo que estabelece um novo padrão de produção e consumo, e um modelo que mostra que é possível produzir muito alimento, produzir carne, as proteínas todas do pescado, das outras carnes, inclusive a de boi, você ter também a produção de grãos, mas agregando valor, deixando de trabalhar com commodities, porque o Brasil não vai para lugar nenhum, a não ser enriquecer uma parcela muito pequena, mandando produtos in natura para a China, por exemplo. Então, a indústria, verticalizar o agronegócio, trabalhar uma agricultura regulada para também os mais pobres aqui poderem ter acesso à carne, aos produtos. Eu fui visitar uma granja essa semana, aqui no Acre, porque eu queria falar com o dono para ver, eu quero discutir o alimento hoje que sobrou para o brasileiro, sobrou a salsicha e o ovo. E eu como técnico, como alguém que está preocupado, eu fui lá, passei uma tarde com ele, aprendendo e vendo as dificuldades e procurando entender onde vai parar o preço do ovo. E eu aprendi muito com ele. Ele falou: o ovo só não subiu de preço, o senador, me chamando de senador, o ano passado, porque o maior comprador de ovos no Brasil é a merenda escolar. E a merenda escolar, com as escolas paralisadas, parou de comprar ovos. Então, tinha muita oferta de ovos, muitos produtores, criadores de galinha, e não tinha comprador. Então, nós mantivemos o preço baixo. Só que agora as escolas vão voltar e o preço do ovo, uma cartela que era R$9, já está em 15 e vai já chegar em 20. E o pobre está saindo do ovo para a salsicha. Uma salsicha custa 0,75 centavos. Tem gente vendendo aqui nas mercearias a retalho em Rio Branco, aqui no Acre. Então, é uma tristeza.
E aí a gente não vê nenhuma política da Conab de regular preço, de equilibrar um pouco. Não é tabelar preço, é política pública. Tu trabalha no Instituto. O Estado é para fazer a mediação. O Estado é esse o papel dele, mediar as coisas, desatar alguns nós. Jorge, uma pergunta. Eu li recentemente uma entrevista do professor Nobre, um estudo que ele realizou com plantas fabris, não sei se o nome é portátil ou móveis, né, para processar, por exemplo, o açaí e outros produtos da floresta, né, mostrando que essas plantas móveis ou portáteis, elas são capazes de produzir uma lucratividade maior do que a da agricultura e da pecuária. Isso é algo interessante. Eu não sei qual seria o alcance disso, mas seria muito interessante que nós conseguíssemos desenvolver uma economia da floresta, ou a partir da floresta, compassada com a ideia de preservação. Agora, além disso, não seria razoável dizer que o mundo que exige do Brasil que preserve a sua floresta, que preserve a floresta amazônica, que está grandemente dentro do território nacional, que o mundo, de alguma forma, remunere o Brasil por isso? Eu não tenho dúvida. Só não pode fazer. Ontem, inclusive, foi feita uma pergunta parecida para a ex-presidente, a Mary Robson, sobre isso, porque o governo Bolsonaro estava agora exigindo pagamento. Gente, quem destrói não pode exigir pagamento. O Brasil pode exigir acesso a essas políticas, já que nós temos 20% da biodiversidade do planeta, nós temos 12% da água doce, já que nós ajudamos a regular o clima. É óbvio que você tem que transformar isso em vantagem comparativa imediatamente e se dar bem com isso. Mas nós estamos fazendo a opção pela destruição. Na opção pela destruição, ninguém vai remunerar o país. Você vê agora, a China parou de comprar carne bovina brasileira, derrubou a arroba em 20%, imediatamente. É uma coisa muito equivocada, a coisa mercantil. Você faz o dever de casa e começa a aumentar a tua exigência. Aí, perfeito. O Brasil não faz o dever de casa, está indo no sentido contrário, e fica exigindo. Não vai a lugar nenhum. O Brasil é um pária. Agora, vamos separar duas coisas. Tem os produtores, tem a sociedade, tem o governo brasileiro. O governo brasileiro é um atraso, principalmente nessa temática ambiental. Nunca tivemos um governo tão ruim, tão atrasado. O atraso que estão levando o Brasil, que esse governo está levando, nessa área de sustentabilidade ambiental, é de décadas. Mas a sociedade brasileira avançou. As empresas avançaram, a agricultura nossa avançou, os produtores avançaram. É isso que vai fazer a diferença do Brasil na COP, por exemplo. O pessoal lá sabe que esse governo é uma tragédia, é lá Trump, mas sabe que o Brasil segue sendo um país muito importante, como aconteceu nos Estados Unidos. O Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas a Califórnia avançou nas suas políticas, porque lá, de fato, é o arranjo de repúblicas independentes, né? Aqui não. Aqui o Estado brasileiro é muito forte e os estados são um pouco autônomos, né? Os estados subnacionais. Mas quando eu falo desse avanço, que mesmo com o governo ruim a gente, de algum jeito, vai andar um pouco na sociedade, nas empresas e também junto aos produtores, nós vamos evoluir para um outro nível. Agora está tendo, eu participo de um grupo chamado Concertação da Amazônia. Tem do Armínio Fraga ao Luciano Huck no grupo. Eu participo também. O Guilherme Leal, que ajudou a montar, é uma coisa extraordinária. A gente está discutindo objetivamente o que é que já se acumulou de conhecimento para a gente sair, tirar a Amazônia dessa situação, se inserir na economia e avançar. Vamos aqui pegar um exemplo. O pessoal está fazendo um estudo no Amazônia 2030. Eles estão fazendo alguns estudos, aproveitar a pandemia, aí, a tragédia da pandemia, que todo mundo isolado, para estudar. E nós estamos fora do mercado extraordinário. Tem um mercado de produtos compatíveis com floresta no mundo de perto de 180 bilhões de dólares. Produtos que vão desde o artesanato, que envolve 180 bilhões de dólares movimentados no mundo. Participação nossa é ínfima.
Nenhuma quase. Por conta de umas razões que vamos falar mais à frente. Só que esse mercado tem um potencial de 300 bilhões de dólares. Esses dias, o Guilherme Leal estava falando isso numa entrevista no Globo News com a Miriam Leitão. E eu já conhecia os números. O mercado vai chegar a 300 bilhões de dólares. Nós temos a floresta amazônica. Se nós trabalhássemos, o Brasil está inserido no mundo, no mercado mundial, em torno de 1,3% do mercado mundial, nós temos participação. Quando fala de Amazônia, é 0,17%. Olha, nós temos uma Amazônia, quando envolve produtos vinculados à floresta, é 0,17%. Então, nós estamos atrás da Bolívia quando o assunto é castanha. Aqui no Acre eu trabalhei muito a ideia da castanha, nós já íamos passar a Bolívia, mas a Bolívia, enquanto país, está na nossa frente. O Peru também. A Colômbia está na nossa frente quando se fala em artesanato. O Vietnã está na nossa frente. Zâmbia está na nossa frente. Sabe por quê? Porque esses países pequenos, com um PIB infinitamente menor do que o do Brasil, mas muito pequeno, eles têm políticas públicas, os governos se preocupam em trabalhar determinados setores. Trabalhar a economia solidária, trabalhar artesanato, valorização da biodiversidade, estudar e usar a biodiversidade. O Brasil não tem nada disso. Não tem nada disso. É uma disputa campal, entendeu? Cheia de rótulos, com muita mediocridade no meio. Mas na hora que nós avançarmos nisso, nós vamos para o topo da pirâmide, nós vamos abocanhar desses 300 bilhões de dólares a maior parte desse mercado. De novo, de produtos compatíveis. Eu não estou falando de madeira, hein? Eu não estou falando de madeira. O mundo agora, só para que tu tenhas mais uma ideia, eu vou deixar aqui. A COP tem pelo menos 3 grandes desafios que eu colocaria assim. Regular o artigo 6º, que é o mercado de carbono. Isso é um mercado que pode chegar a 50 bilhões de dólares. O Brasil pode entrar em 20% desse mercado. O outro, discutir gás metano e carvão. O gás metano, os países do BRICS, China, Índia, Brasil, Rússia, são os grandes, porque tem 3 gases assim, que causam a maior emissão. No caso, o CO2, que a gente sabe, o gás carbônico, mas o metano é o segundo. Esses 4 países são responsáveis pela grande emissão de metano. O Brasil está lá no meio. Criação de gado, metano, minerais também. Mundo da vaca, né? Ó, não tem como fugir, vai ser discutido agora na COP. Isso é muito sério. Mas esse mercado de CO2, ele pode chegar a 50 bilhões. O Brasil, se souber transformar em negócio, em vez de sair pedindo dinheiro, ele pode ter 20% desse mercado. Veja só. Então, eu estou falando que tem esse mercado grande de produtos que são compatíveis com a floresta, tem o mercado de carbono, e vai ter um outro lado da história, que é o mundo está chegando à conclusão, porque, como engenheiro florestal, eu estou aqui falando, desse computador meu está em cima de uma mesa de madeira, e essa mesa de madeira, óbvio, ela é carbono puro. O CO2 está na atmosfera, a planta faz a fotossíntese, tira o CO2, fica com carbono armazenado, que é o caule da planta, e joga fora o O2, que é o oxigênio. A planta faz esse serviço para nós. É uma indústria que tira o gás carbônico, transforma em oxigênio e põe carbono na planta, na madeira. Então, a floresta é o grande armazém de madeira, para usar um termo simples. Como é que a gente tira, então, o excesso de gás carbônico que está na atmosfera? Plantando árvores. O mundo está com um plano de plantar 1 trilhão de árvores. Se o mundo for plantar 1 trilhão de árvores, o que nós estamos comentando, quem trabalha nesse setor, é que é preciso ter uma área do tamanho da Índia, plantada de floresta, com restauração florestal, para poder chegar a 1 trilhão de árvores. Agora, imagine nós da Amazônia, que temos uma série de áreas degradadas, um país tropical igual ao nosso, que tem umidade, tem calor, tem chuva. Se a gente plantar floresta, você vai ganhar, porque está trabalhando no mercado de carbono, e depois você tem uma árvore que você vai poder cortar, transformar em móveis, em casa, que aí tu não emitiu de novo, ele está armazenado. Ele pode estar armazenado no móvel na casa, ele pode estar armazenado numa casa feita de madeira, e você ganha de novo, é uma atividade produtiva. Você entendeu? Então, por isso que eu digo, nunca nós estivemos tão perto.
tão diante de um horizonte de prosperidade econômica, de fazer algo com sustentabilidade, que ajuda a melhorar o planeta, que combate a fome, que gera emprego, sabe? Como agora. Agora, perto, mais longe, porque o Brasil não recebeu, ou seja, não interiorizou, não trouxe para o seu ordenamento jurídico interno o artigo 6º da Convenção de Paris, que trata do crédito carbono. Nós temos um projeto, me parece um belo projeto, de autoria do vice-presidente da Câmara, que é o deputado Marcelo Ramos, que está em trâmite, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não reconhece o artigo 6º da Convenção. Como é que nós estamos? Então, o Brasil tinha, até algum tempo atrás, eu fui também muito ativo na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, porque eu trabalho aqui do lado, tem um mapa mundo. Eu acho que você não entendeu onde a gente está. Em que ambiente nós estamos vivendo, a gente não pode pensar em problema, nem muito menos na solução dos problemas. Então, no Senado, eu falei, eu tenho que trabalhar com relações exteriores, pensar o mundo. Sempre fui assim. E eu vi e me deparei com muitos diplomatas com um nível bastante elevado. Não estou generalizando, não, porque tem problemas também no Itamaraty. Mas o Brasil tinha uma diplomacia respeitada no mundo e também políticas na área de meio ambiente que ganharam respeito do mundo. Nós perdemos as duas coisas. Até outro dia nós tínhamos um maluco como ministro de Relações Exteriores, aquele tal de Ernesto, um maluco, negacionista, que levou o Brasil para trás muitos anos. Nós tínhamos um outro maluco como ministro do Meio Ambiente. Aliás, quando veio aqui no Acre, fizeram festa para ele. Agora, ninguém sabe nem onde foi parar. Né? O ex-ministro do Meio Ambiente. Agora entrou um outro mais calminho, o Joaquim, e entrou também o França, o ministro de Relações Exteriores, o chanceler, lá, que tiveram que tirar 2 malucos que tinham lá. Mas eles fizeram muita loucura durante 3 anos, 2 anos e meio. Então, assim, o Brasil se apequenou diante do mundo, está chegando nessa COP mal, está chegando no G20 muito mal, e significa dizer que sinto muito. Nós vamos ter que experimentar uma outra mudança, quem sabe já ano que vem, com a eleição, para começar a pacificar primeiro o país. Eu acho que tem que ter baixar os ânimos e a gente fazer um reencontro das pessoas que estão distantes, das ideias que estão para um lado e para o outro, com esse país fantástico que é o Brasil, que deixou de ser fantástico. O Brasil agora tem disputa até pela bandeira, mas não é uma disputa saudável de quem põe mais alto. Então, eu acho que assim, a causa ambiental, o enfrentamento da mudança climática não será feito no mundo sem o Brasil como protagonista. E o Brasil precisa sair de ser problema, que passou a ser agora, e voltar, como já foi, parte da solução. Ele era parte da solução, tem que voltar a ser parte da solução. Segundo aspecto, fome. Sabe? O Brasil é um país... Primeiro, quando botou o assunto da fome ali como uma questão central para ser enfrentada. O mundo tem que fazer isso, o G20 tem que fazer isso. E o Brasil pode ajudar muito, pode crescer, ser o maior, triplicar a sua produção de proteína animal, de grãos, ajudar realmente a enfrentar o problema da fome. Agora, nós estamos acabando de sair de uma pandemia, de uma crise sanitária, de saúde sem precedentes. E o mundo está saindo de 2 maneiras. Uma maneira, alguns países enfrentaram o problema da pandemia com a ciência, com isolamento, com medidas preventivas, com cuidado com a saúde, com cuidado com suas populações, e outros passaram esse período de pandemia negando a ciência, contra medidas de fato de proteção da sociedade. E aí tem alguns países que já estão crescendo. Você podia pegar Portugal, Espanha, países da Europa, você pode pegar até os Estados Unidos, com o Trump mesmo, mas lá impuseram medidas, e pegar um país igual ao Brasil, que está andando agora. Nós estamos aumentando taxa de juros, aumentando a inflação, diminuindo o crescimento, aumentando a pobreza. Depois de uma crise social como essa, por quê? Porque foi feito tudo errado por parte dos que estavam liderando. Ou seja, no pior momento da vida nacional, porque eu nunca pensei em passar por uma pandemia, a gente tem os piores líderes para nos tirar da tempestade. Agora vai ter que ser feita a concertação. Mas o Brasil tem uma capacidade, tem uma resiliência extraordinária, porque, de fato, aquela história que Deus foi brasileiro quando criou essa terra para nós, só pode ter sido, cara, porque aqui a gente tem terra para caramba, tem uma biodiversidade fantástica, um clima extraordinário.
Mas a gente vive no equilíbrio, a gente não tem o extremo do frio, não tem o extremo, não tinha, né, do calor, a gente tem praia, a gente tem floresta, agora a gente está pondo isso em risco. A gente está pondo isso em risco. E digo mais, o Brasil, que é um país tropical, está entre os países que mais vão sentir os efeitos da mudança climática. Por quê? Porque a gente vive no equilíbrio. A gente não é o Canadá, que vai para 30, 40 graus negativo e depois vai para um calorão danado. A gente não está acostumado com isso. Nós aqui estamos no equilíbrio, né? Vai ali de 10 graus até 30 e pouco. Agora as coisas podem mudar. E aí, se isso chega também na produção de alimentos, como está chegando, o clima está mudando, aí, amigo, é um desastre. Se isso chega nas cidades, os eventos climáticos extremos, destrói cidades inteiras. Uma cheia. Está acontecendo na Europa, está acontecendo na China, está acontecendo aqui. E a China, eu vi, por exemplo, recentemente, o Xi Jinping, né? Ele usou uma frase muito bacana, falando que uma montanha verde, né, e um rio limpo é como ouro e prata. E na linguagem, na filosofia chinesa, o que ele estava querendo dizer aquilo ali? Que tem que cuidar das suas florestas, né? Cuidar do verde, tem que cuidar de suas águas. É ouro e prata, ele está comparando com os metais mais valiosos, gente. E quando o chinês fala isso, e por que ele está falando isso? Porque a Academia de Ciências Chinesa soltou um documento, olha bem, um país fechado, né? Muito fechado, dizendo que a maior parte das doenças, inclusive risco de novas pandemias, vem da péssima qualidade do ar. O que é que você está vendo em São Paulo, meu irmão? Tempestade de areia num monte de cidades. Teve uma semana que foram 12 cidades com tempestade de areia. A gente ouvia falar isso lá no deserto do Saara, lá em alguns países, no outro continente, no outro hemisfério. E agora os chineses também caindo a ficha de que ou eles vão trabalhar fortemente a questão do equilíbrio do planeta, da sustentabilidade das atividades, ou então não vai dar certo. Eu sou otimista, de certa forma, porque eu estou na luta. E eu repito, assim, eu acho que temos que tomar iniciativas pessoais de organizações da sociedade, como você tem o IRIECO aqui abrindo, o IRIECO vem com esse propósito, o IRI vem com esse propósito, mas nós temos que cobrar dos governos que estabeleçam políticas públicas no sentido de criar um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, nossos netos, para as próximas gerações, inclusive. Jorge, sido amigo das populações indígenas, qual é o papel das populações indígenas na preservação da floresta e, portanto, na preservação do planeta? Tá, isso também tem estudos provando que, graças às populações originárias, tradicionais, graças às unidades de conservação, é que nós temos ainda florestas. Não é só no Brasil, é mundo afora. Então, o primeiro papel deles é nos ajudar a garantir essa biodiversidade para que a gente possa conhecê-la, estudar e tê-las como aliado mais para frente. Por que isso? Porque elas ajudam na regulação do clima. É isso que tem que ficar claro. Um outro aspecto que eu sou muito próximo dos índios, fui o primeiro governador a andar nas aldeias, ir para as aldeias, tentar resgatar a cultura dos povos indígenas. Agora, as coisas avançaram bastante, mas nós estamos falando da nossa história, da história da humanidade. Eles chegaram antes da gente. Eles têm a origem da vida. Né? Quando a gente lê o Harari, o livro do Harari, que é um futurista, a gente aprende a dar valor no passado. Né? Eu sou daquele que gosta, quem não dá valor para mim no passado não merece um presente digno e certamente vai comprometer o futuro. Eu, sinceramente, o pessoal fica questionando as áreas, os territórios indígenas. Gente, eles estão nas cabeceiras dos rios, nós temos que trabalhar para que os índios possam seguir índios, claro, com as melhorias de vida possível na área social, na área até da produção também, e tem cada maravilha. Quando eu vou numa aldeia, eu aprendo muito. Eu sempre volto melhor do que fui quando eu vou numa aldeia indígena. Agora, ficam questionando as áreas indígenas, em vez de questionar as áreas que nós já transformamos, que houve desmatamento, uma quantidade enorme de áreas inabitáveis, até para os animais.
se você andar, quando eu fiz o Código Florestal, você tem app de topo de morro. Quer dizer, uma área com determinada inclinação de relevo, você não pode desmatar. Uma área de nascente, você não pode desmatar. Uma área na beira das águas, dos rios, que são florestas protetoras, você não pode desmatar. Aí você desmata áreas que nem boi sobe. Qual é o propósito? Aí você mexe no microclima, você muda a biodiversidade, afeta tudo. Vamos supor, você não tem como, por exemplo, agora um produto que está muito com o mercado aberto, fantástico, é o café, né? Passa de R$1.000 uma saca de café, R$800 aqui no Acre, 700 estão vendendo, mas você não tem como produzir café, que agora os chineses resolveram beber e trocar o chá pelo café. Você não tem como produzir café, o grão do café, se não tiver o polinizador, se você não tiver abelha. Aí você desmata tudo, vai plantar café, você não vai colher café. Você planta, mas não colhe. Você entende? Uma coisa está sempre perto da outra. Volto a repetir, não tem como trabalhar, produzir de maneira sustentável se não tiver um meio ambiente como aliado. Só isso, conciliar água, conciliar o clima, conciliar o trabalho, todo mundo trabalhando, produzindo, mas fazendo as coisas como eu acho que os erros até nos ensinaram. A Europa, mas a Europa desmatou tudo e tal. Desmatou tudo, vamos repetir? Não dá para repetir, o planeta não aguenta. Então vamos cobrar deles que consertem o que fizeram de errado, que nos ajude também a não cometer os erros dele, aí o Brasil ganha. Mas eu acho que tem que ter essa conexão de gente, planeta, então cuidar das pessoas, não dá para conviver com a fome, nem com a miséria, com a desigualdade como está, porque a mudança climática vai gerar uma migração, que já gerou, já está gerando. Está saindo um monte de gente da América Central, da América do Sul aqui, tentando entrar nos Estados Unidos pelo México. Está vindo gente da Ásia, gente da África, não para de vir. O próprio Papa Francisco falou que o Mediterrâneo está virando um cemitério de pobre. Nós não podemos fazer isso. Então, a migração, a pobreza tem que ser colocada, o planeta, e aí sim, encontrar um modelo de produção que tenha sustentabilidade. O carro elétrico vai substituir o carro convencional. Quantas peças tem num carro elétrico? Você já parou para pensar, Adolfo? Você tem ideia quantas peças tem um carro elétrico? Não tenho a menor ideia, Jorge. Um carro convencional tem mais ou menos 5.500, 6.000 peças e componentes. E um carro elétrico tem em torno de 500. O motor do carro elétrico é na roda. Veja. Então, veja uma mudança que tem. Mas vai desempregar muita gente. Vai, a revolução tecnológica está desempregando muita gente, os governos têm que estar atentos, trabalhar maneira de gerar oportunidade de trabalho, requalificar as pessoas, trabalhar cadeias produtivas para absorver essa mão de obra, por conta do avanço tecnológico, mas aí você equilibra. O planeta não aguenta o carro convencional, combustível fóssil, vai para o elétrico vai gerar menos gasto de energia para funcionar. Quando eu vejo um carro elétrico, mas cadê o motor? Onde é que estão as coisas? Não tem, praticamente. Então, são processos evolutivos que tem que ter governo, que tem que ter uma sociedade com clareza para fazer a mediação e a gente poder viver um mundo melhor para frente, sabe? Melhor. Nós estamos vivendo mais ou menos bem para trás, até algum tempo atrás, pioramos, e agora eu não quero voltar para trás, eu quero ir para frente, vivendo melhor do que eu estava vivendo atrás. Muito bom, meu amigo. Eu acho que nós fizemos uma live bonita de lançamento. Eu acho que seria importante que a gente ouvisse pelas palavras finais sobre o que é que os nossos espectadores, aqueles que acompanham o IRI, podem esperar nos próximos meses do trabalho do IRIECO, e aí ouvir também a sua despedida, para darmos encerramento aí aos trabalhos. Então, muito obrigado, Alfredo, a tua equipe também é um pessoal muito bacana, um pessoal simples. Eu estou aqui do Acre, você está de São Paulo, né? É a floresta da Amazônia com a floresta de pedra aí de São Paulo, mas o mundo é um só, o planeta é um só, nós somos seres humanos, amigos, irmãos, companheiros, deveríamos ser assim, né? Eu queria dizer que, a partir de agora, nós devemos ter todo mês pelo menos 2 convidados aqui no IRIECO para conversar por mês. Tem um artigo onde eu me posiciono também sobre questões que possam estar atraindo mais atenção e exigindo talvez uma reflexão. Nós vamos ter um boletim de notícia aqui no IRIECO e, no fundo, fazer como o IRI faz, um espaço de conversação, sempre procurando apontar caminhos, identificar bem o problema, aprofundar o conhecimento das situações, mas apontar caminhos.
porque se não for dessa maneira, a gente não ajuda na solução, né? Nós temos que ser parte da solução e não parte do problema. Então, eu queria te agradecer, para mim é um prazer enorme, e espero que as pessoas tenham gostado. Quem estiver assistindo aqui, passa adiante. Nós vamos deixar gravado também, a pessoa pode ver mais à frente. Então, uma satisfação enorme estar inaugurando aqui o IRIECO com você. Nós aqui agradecemos a sua confiança, o seu carinho e a sua disposição de participar disso tudo conosco. Obrigado de coração, meu irmão. Obrigado que você, aí do Acre, tenha me permitido te encontrar e partilhar um pouco desse meu tempo de existência ao teu lado, lutando pelo meio ambiente, pela floresta amazônica, pela vida na Terra. Obrigado. Beijo.